Bom, vamos lá falar da Champions League. Começou a fase de grupos, primeira rodada. Primeiro jogo, Milan e Newcastle, o grupo da morte, o grupo F. O jogo terminou empatado em 0-0. Olha, o Newcastle suou aí para manter esse resultado. O Milan teve muitas chances de vencer a partida. O goleiro Nick Pope foi muito bem. Até que no final o Newcastle conseguiu ameaçar de forma mais perigosa e o goleiro Sportiello fez uma boa defesa. O Milan que perdeu, né, durante a partida, o goleiro Manhã saiu machucado. Vamos ver aí quanto tempo ele vai ficar fora, né? Se não preocupa, é um dos melhores goleiros do mundo na atualidade. Foi muito importante aí pro Milan nas últimas temporadas. Então a torcida da rossoneira, né, torce bastante para que ele volte o quanto antes. E o Newcastle de volta à Champions depois de 20 anos, mais de 20 anos, né? Consegue segurar um ponto, né? Levar um ponto para casa num grupo que é bem difícil, todo ponto é importante. E o Milan, acho que é um pouco frustrante esse empate, né? Ainda mais vindo de uma derrota acachapante pro rival na campeonato italiano, né? Perdeu de 5-1 pro Inter. E aí não conseguiu vencer na estreia da Champions. Saiu um 0-0, mas foi um jogo legal. Young Boys e Leipzig pelo grupo G jogaram também nesse mesmo horário, né? Os dois primeiros jogos aí da Champions na terça-feira, que aqui no Brasil deu no horário ali de 1h45, 2 da tarde praticamente. O Leipzig venceu o time do Young Boys lá na Suíça, 3-1 para o time alemão, que está muito bem nesse início de temporada. Perdeu jogadores em Kunku, Szoboszlai, jogadores muito importantes. Perdeu também o Gvardiol, que foi para o Manchester City, né? O Kunku foi para o Chelsea, o Szoboszlai foi para o Liverpool. E aí, né, só o Gvardiol tá jogando na Champions, né? Porque o Chelsea e o Liverpool estão fora. O Liverpool tá na Europa League, o Chelsea tá em lugar nenhum. 3-1 pro Leipzig, fez boas contratações, o Xavi Simons, o Openda e os jogadores aí sendo importantes. E o Leipzig ganhou de 3-1. Vitória importante aí no grupo G, que é o grupo do Manchester City também, o atual campeão da Champions. Pelo grupo E, o Feyenoord venceu por 2-0 o Celtic da Escócia. O Feyenoord então jogando na Holanda, o seu domínio vence, enquanto pelo outro jogo do grupo a Lazio empatou em 1-1 com o Atlético de Madrid. O jogo que não teve lance nenhum praticamente, mas teve gol de goleiro e não foi de bola parada, né? Bem, foi de bola parada, foi de escanteio. Lateral, não lembro agora, mas enfim, gol de cabeça de goleiro não é o que a gente vê todo dia, né? Gol aí do Provedel. A assistência do Luiz Alberto, não foi bola parada não, né? Ele tinha dominado a bola. Enfim, aquele desespero, né, para empatar a partida, tava 1-0 para o Atlético de Madrid e a Lazio conseguiu chegar ao empate com o gol do Provedel. Um jogo histórico, né, por esse fato. Pelo grupo, o Paris Saint-Germain venceu por 2-0 o Borussia Dortmund, o grupo F, que é o grupo da morte lá que tem o Newcastle e o Milan, né, que empataram em 0-0. O PSG sem Neymar e sem Messi vence por 2-0. Mbappé faz o primeiro gol de pênalti para o Paris Saint-Germain. O Hakimi e a lei do ex valendo a pena, como sempre, né? Sempre funcionando. Golaço do Hakimi para sacramentar a vitória do PSG. O Borussia teve pouquíssimos lances no jogo. Marco Reus no banco, Haller no banco, escalação muito estranha. Acho que foi um grande erro do Borussia ter mantido o treinador, que não fez um bom trabalho aí na temporada passada e continua no cargo. E essa escalação aí meio covarde, né? E acabou que não funcionou, tomaram gols aí do PSG, que no momento é o líder do grupo, né? Para mim era o favorito para passar em primeiro, mesmo com um grupo difícil, né? Tendo o Milan e o Newcastle. Eu acho que esses três times vão brigar e o Borussia tem tudo para ficar em último. É o pior time dos quatro. O Manchester City venceu por 3-1 o Estrela Vermelha. O atual campeão da Champions acabou saindo perdendo, né? Surpresa ali no começo do jogo. O Estrela Vermelha no primeiro tempo abriu o placar no finzinho do primeiro tempo, na verdade. Eu falei começo do jogo, mas o Estrela Vermelha então foi pro intervalo com uma vantagem de 1-0 no placar. Mas na segunda etapa o City foi lá, virou, terminou 3-1. O Rodri tá viciado em fazer gol, né? Ele que marcou o gol do título do City ano passado. Marcou o gol que fechou essa vitória aí do time do Manchester City. O Julian Alvarez também deixou dele com a assistência do Haaland. O Haaland passou em branco, né? Foi uma surpresa, mas deu assistência pro gol do Julian Alvarez. O Barcelona venceu por 5-0 o Royal Antwerp, jogando no estádio Olímpico de Barcelona, né? O Barcelona tá lá reformando ainda o Camp Nou, então não está jogando no seu estádio. 5-0, grande atuação de João Félix, marca aí
seu segundo gol com a camisa do Barcelona, marcou logo 2 nessa partida, né? Enfim, deu assistência também para o Lewandowski. Grande vitória aí do Barça, que nas últimas 2 edições da Champions foi eliminado na fase de grupos. Acredito que nessa ele vai avançar, né, para o mata-mata. Um grupo aí que não é muito complicado, né? Tem ali o Porto, o Shakhtar e o Royal Antwerp, que já começou, né, tomando uma pancada. Ele deve ser o saco de pancadas do grupo. O Porto ganhou de 3-1 do Shakhtar fora de casa. Grande atuação do brasileiro Galeno, que se o Brasil não convocar, ele vai virar português, hein? O goleiro do Braga já tá bandeando pra lá, né? Vai ser português. Agora na quarta-feira, no dia 20 de setembro, tivemos Galatasaray 2, Copenhagen 2, jogo do grupo A. O Copenhagen abriu 2-0, né, o time da Dinamarca ali no primeiro tempo, mas na segunda etapa o time turco foi buscar ali o empate, mas não conseguiu virar o jogo, né? Enfim, melhor empatar do que perder, é óbvio, né? O Real Madrid venceu por 1-0 o União Berlim, 1-0. O Real criou bastante oportunidades até, mas sente falta daquele centroavante que é o Karim Benzema, sente falta também do Vinícius Júnior que tá machucado, né? O Benzema foi embora, foi jogar no Al Ittihad, mas o Bellingham não para de fazer gol, né? Ele marcou aí 6 gols em 6 jogos com a camisa do Real Madrid, é uma coisa absurda. Isso sem contar os jogos da pré-temporada, claro, não são oficiais, né? Mas ele fez uma pré-temporada também fantástica. E nesse início de temporada, que contratação, né? Acho que é a melhor da janela. Você tem outros também brilhando, né? Ward-Prowse no West Ham, entre outros aí. Mas o Bellingham tá voando e fez o gol aí da vitória do Real Madrid, que é aquela coisa, né? O pacto do Real Madrid com a Champions League. É incrível como as coisas dão certo. Como aquela bola sobrou pro Bellingham ali, né? Senão o jogo ia terminar 0-0. 14 Champions. Grupo A, de novo, o Bayern de Munique ganhou de 4-3 do Manchester United no jogo mais aguardado da primeira rodada. E o jogo prometeu, entregou o que prometeu, né? Entretenimento e bastante gol. Apesar de achar que não foi uma partida brilhante em nível técnico, mas muitos gols, isso já é entretenimento, né? E o United do Ten Hag perde mais uma. Vive talvez seu pior momento aí com o treinador holandês. Talvez não pior do que o início da temporada passada. Que aí, né, quando o Cristiano Ronaldo sai, naquela treta com o Ten Hag, aí diz, né, olha, o problema era o Cristiano Ronaldo, tá vendo como melhorou? Ten Hag acertou as coisas. Eu sempre disse, não melhorou por causa disso, não melhorou por causa disso. Se ele estivesse lá, ia melhorar também. Vocês acham que ele ia jogar pior do que o Weghorst, né? Que inclusive o Ten Hag teve toda a paciência do mundo com o Weghorst. Eu não sei como ele não manteve ele para essa temporada até, né? Mas ele foi embora, trouxe aí o Højlund da Atalanta, até marcou um dos gols do Manchester United. Mas o Bayern saiu vencedor, foi melhor na partida, é um time melhor, mais organizado, apesar de também o Tuchel não tá fazendo um trabalho brilhante lá. Acho que foi um erro ter tirado o Nagelsmann para trazer o Tuchel. Por isso até eles foram eliminados tão facilmente pelo Manchester City. Senão podia ser um jogo mais difícil. O Nagelsmann, que agora é técnico da seleção alemã, né? Vai assumir lá o lugar do Hansi Flick. Talvez o Hansi Flick volte pro Bayern se o Tuchel continuar com um trabalho assim meio duvidoso. Se tiraram o Nagelsmann por nada, com o Hansi Flick no mercado, pode tirar ele para botar tirar o Tuchel para botar o Hansi Flick de volta. Aí vamos ver como é que o Ten Hag vai fazer esse time reagir, né? O United buscou o resultado, né? O Casemiro foi lá, fez 2 gols. O primeiro gol dele é uma boa jogada, mas é engraçado, né? O jeito que ele finaliza, aí já estava caído no chão, brigou até o final para marcar o gol. No final marcou também na cobrança de falta do Bruno Fernandes. O Jorge Igor falou que tinha sido gol direto, não foi, né? Na hora deu perceber que tinha sido um desvio, só não sabia se era contra ou se era do Casemiro. Gol do Casemiro, 4-3 pro Bayern. Teve gol do Harry Kane de pênalti também. O Onaná, tem que falar do Onaná também, né? Que foi o melhor goleiro da última Champions, jogando pela Inter de Milão, finalista. Mas ele tá mal no United, hein? Tá vivendo muitos altos e baixos durante a mesma partida, né? Faz uma defesaça, depois comete um frango. E nessa partida foi isso. Ele fez 2 grandes defesas e falhou em 2 gols, pelo menos. Se você quiser considerar que ele falhou em mais até. Tirando o pênalti, né? Você vai dizer que ele falhou nos 3 tirando o pênalti? Eu acho que não. Mas em 2 ali ele poderia ter ido melhor. Esse jogo então do grupo A, né? O Sevilha pelo grupo B jogou com o Lens da França, o vice-campeão francês, que tá muito mal nesse início de Ligue 1, né? Tá na zona de rebaixamento. O Sevilha também não tá bem no início da La Liga. O jogo terminou empatado em 1-1, estreia do Sérgio Ramos aí na volta dele com o Sevilha, time que o revelou. E o jogo terminou empatado. O Sérgio Ramos tomou até uma caneta, né?
Agora o Sevilla errou em não contratar um goleiro, né? Tinha um De Gea aí no mercado, não sei porque ninguém quer contratar o De Gea, o coitado tá até cogitando se aposentar. E o Dimitrovic falhou no gol de falta pra mim, cara. Pra mim ele falhou no gol de falta. Fez umas duas defesaças também, mas tipo, diferente do Onaná, eu acho que o Onaná é um grande goleiro, tá no momento ruim. O Dimitrovic era a reserva do Bono, né? Não sei. Pelo grupo B, é quarta-feira. Todos os jogos eram quarta-feira agora. Pelo grupo B, o Arsenal ganhou de 4-0 do PSV Eindhoven da Holanda. Grande vitória do Arsenal nesse retorno à Champions League, depois de 2 ou 3 temporadas, eu não sei o certo. Mas o Arsenal estreia muito bem, grande atuação do Odegaard, que renovou o contrato até 2026 com os Gunners. Gabriel Jesus também deixou o gol dele, se torna aí o brasileiro em atividade com mais gols na Champions League, né? 21 gols marcados. Passou o Romário, né, no total da artilharia. O maior artilheiro brasileiro da Champions é o Neymar, com 43 gols. Talvez o Gabriel Jesus possa buscar esse número, né? À frente dele ainda tem o Luiz Adriano, tem também o... Caramba, quem é o outro? Acho que é o Kaká. E depois é o Neymar, né? O Gabriel Jesus está em quarto lugar nesse ranking aí. Enfim, grande vitória do Arsenal nesse retorno à Champions League. Olho no Arsenal. Talvez eles tenham mais chance de ir bem no mata-mata do que na Premier League ano passado, que eles acabaram vacilando depois. O Arsenal, que nunca ganhou a Champions, né, bateu na trave em 2006. Perdeu a final para o Barcelona. O Barcelona perdeu o Mundial para o Internacional com o gol do Gabigol. Pelo grupo C, o Braga perdeu em casa de 2-1 para o Napoli, o campeão italiano. E foi de virada a vitória do Napoli, hein? Gol contra do zagueiro do Braga. Bizarro o gol contra, né? Mas aí a vitória do Napoli, do técnico francês Rudi Garcia. Lembrando que o Spalletti saiu, agora é técnico da seleção italiana. E o Rudi Garcia, ex-técnico do Al Nassr, está aí à frente do Napoli. Começa vencendo. Pelo grupo D, a Real Sociedad recebeu a Inter de Milão, atual vice-campeã da Champions, lá na Espanha. O jogo terminou empatado em 1-1. A Real Sociedad saiu na frente no primeiro tempo. E a Inter de Milão jogando com seu uniforme laranja, que eu achei horroroso, né? Parece uniforme aí de lixeiro, de gari. Mas a Inter chegou ao empate lá com o Lautaro Martinez. Resultado um pouco decepcionante, né? Para os atuais campeões, que tinham metido 5-1 no clássico com o Milan no fim de semana. A gente estava esperando uma vitória. A vitória não veio. E a Real Sociedad começa bem aí na Champions. É um grupo D que tem também o Benfica. E isso é bom, né? Porque a Real Sociedad, empatando e vendo o Benfica, que seria o segundo candidato ali, né, pela segunda vaga, a gente tem a Inter de Milão, que é favorito para passar em primeiro. O Benfica, para mim, seria o favorito para passar em segundo, né, vista a campanha que eles fizeram na última temporada. Caíram nas quartas de final, inclusive, para a própria Inter de Milão. E o Benfica começa muito mal, perdendo em casa de 2-0 para o Red Bull Salzburg. Benfica que perdeu seu goleiro Odysseas Vlachodimos, que foi vendido lá para o mercado asiático. E o Salzburg vence por 2-0. Teve 2 pênaltis no primeiro tempo. Um goleiro cometeu o primeiro, aí o cara perdeu. Aí teve outro pênalti, gol. E na segunda etapa, gol também. O segundo pênalti, né, o Antônio Silva, o zagueiro, foi expulso porque ele tirou a bola com a mão em cima da linha. Por isso que foi pênalti, né, e cartão vermelho direto, justo. 2-0 aí para o Red Bull Salzburg. O RB Salzburg, é Red Bull Salzburg, não é o Leipzig, que não é Red Bull Leipzig ainda. Enfim, esse foi o resultado do grupo D. E assim encerramos a primeira rodada da Champions. Vamos à classificação. Eu não sei se tem que olhar a classificação, porque tá todo mundo empatado aí. O grupo A, o Bayern tá liderando, foi o único que ganhou 3 pontos. 1 ponto pro Copenhagen e 1 ponto pro Galatasaray United em último com 0. Grupo B, o Arsenal tem 3, o Lens e o Sevilla tem 1. O PSV tem 0. No grupo C, o Napoli e o Real Madrid tem 3 pontos. Braga e União Berlim 0. Grupo D, o Salzburg tem 3 pontos. Inter de Milão e Real Sociedad 1. Benfica 0. Grupo E, Feyenoord tem 3 pontos. Atlético de Madrid Lazio 1. Celtic 0. No grupo F, o grupo Norte, PSG tem 3 pontos. Newcastle e Milan 1. Borussia Dortmund 0. Grupo G, Leipzig e City 3 pontos. Estrela Vermelha e Young Boys com 0. No grupo H, Barcelona 3, Porto 3, Shakhtar e Antwerp 0.